Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, suplicando as vossas orações ao meu favor, ao favor da minha esposa, dos meus filhos, para que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, continue nos ajudando, nos abençoando. Ele sabe o quanto eu sou carente, o quanto eu necessito das vossas orações. Mais uma reflexão, que Deus, através do Espírito Santo, fala aos vossos corações com essas palavras. No livro de Números, no capítulo 14, versículo 24, tem uma frase que diz: como meu servo Caleb tem outro espírito. Como meu servo Caleb tem outro espírito. A origem de Caleb não é mencionada em detalhes na Bíblia, mas ele foi um homem que fez parte da geração de escravos libertos do Egito, conduzido por Moisés. Era filho de Jefoné, um hebreu da família de Quenaz. O significado do seu nome parece estranho. Não é fácil compreender porque um pai coloca em seu filho um nome que significa escravo. Mas, analisando o contexto histórico na época do nascimento dele, de Caleb, entendemos esse significado. Quando Caleb nasceu, os hebreus eram escravos no Egito. Por certo, seu pai estava expressando, através de seu nome, a situação que os hebreus viviam, que eram os escravos. Dentro de uma lógica humana, a vida de Caleb estava confinada a ser um escravo. No entanto, Deus o abençoou, tirando do Egito com os hebreus, dando-lhe credibilidade em sua tribo e fé para não temer os anaquins, além de fazê-lo herdar a promessa dos hebreus sobre possuir a terra de Canaã. Um líder orientado espiritualmente, o crente consagrado, o verdadeiro servo de Cristo, se destaca pela excelência com que executa todas as suas tarefas. O testemunho que o próprio Deus expressa sobre Caleb é algo impressionante. É a frase que nós lemos no capítulo do início, capítulo 14 de Números. Como o meu servo Caleb tem outro espírito. O outro espírito era demonstrado pelo fato de que Caleb procurava a excelência ao confiar no Senhor e ao estar cheio da sua presença. Isso acontecia em oposição ao espírito de descrença e do exemplo negativo dos outros 10 espias. Caleb estava disposto a dar o seu melhor para a honra de Deus. Caleb nos ensina que uma definição prática do que é confiar em Deus. Confiar em Deus não é ignorar ou desconhecer a existência de um problema, mas é saber que maior do que qualquer problema sempre será o Senhor. Lendo a história da conquista da Terra Prometida, observamos a indolência, a descrença, a desobediência e a falta de empenho do povo. Na descrição dos limites da Terra Prometida e da área que foi atribuída a cada uma das tribos, consta reiteradamente que os israelitas não expulsaram os habitantes. Deixa eu abaixar aqui, meus irmãos. Obrigado. Então, amados, assim a tomada de posse da terra não foi cumprida adequadamente.
Isso mesmo quando Deus lhes havia ordenado expressamente e lhes havia prometido a vitória, se assim o fizesse. Mas eles não obedeceram a Deus. E por isso também não conseguiram obter a vitória. O único que despontou foi Caleb. Apesar dos seus 85 anos de idade, ele liderou a conquista definitiva de Hebron. Esta mesmo Hebron, aquela cidade onde moravam os gigantes que haviam amedrontado os 10 espias há 45 anos atrás. Indiferença, acomodação, presunção não faziam o estilo de Caleb. Caleb é um referencial bíblico de perseverança nas promessas de Deus, disposição nas batalhas e conquistas completas. Ele saiu da escravidão egípcia, cruzou 40 anos no deserto, vivendo sinais poderosos, venceu 33 reinos em Canaã e conquistou um monte de sua herança. Como cristãos, nós também devemos procurar excelência em tudo. Isso não significa que precisamos nos tornar perfeccionistas, pois os perfeccionistas nunca ficam satisfeitos consigo mesmo e nem com os outros. E assim acaba ferindo as pessoas do seu convívio. Se Caleb tivesse sido um perfeccionista, certamente os anos quase intermináveis a mais de vida no deserto teria conduzido ao suicídio. E por causa da decepção de não ter conseguido chegar à terra prometida pela via mais rápida, a uma profunda depressão. Excelência não significa que alguém seja superior a todos os demais. Excelência é simplesmente teu desejo e empenho de fazer tudo da melhor maneira possível e de viver na plena dependência de Deus. No entanto, um cristão que procura excelência não precisa simplesmente estar satisfeito com tudo. Apesar disso, ele não fica com os braços cruzados, com crítica aos outros e aos que fazem, mas está disposto a se empenhar para mudar a questão para melhor. Esse empenho pessoal, sob a direção do Senhor, pode trazer efeitos impressionantes. Em nossas igrejas, infelizmente, há muitos irmãos que se satisfazem apenas com um grau mínimo do desejável. Desses não precisamos esperar algum comprometimento, confiabilidade ou pleno empenho. Eles sempre encontram alguma desculpa. E quando resolvem fazer algo, então fazem para agradar alguém ou para receber atenção. Onde há falta de esforço por excelência, por exemplo, os professores das classes infantis da EBD se contentem em ler a história que transmitirão aos alunos apenas 5 minutos antes de ministrar os estudos. Ou até mesmo os irmãos que dirigem os cultos os fazem se prepararem para tanta oração e sem escolher o texto bíblico adequado. Até mesmo pastores e professores muitas vezes confiam em sua pretensa experiência e em sua facilidade de encontrar palavras certas sem tomar o tempo necessário para um profundo estudo bíblico e para a oração. Precisamos nos admirar quando tantas vezes há tão poucos frutos espirituais de crescimento. Uma característica marcante de nossa sociedade é a mediocridade, e essa tem um declínio por consequência. Aqueles que se esforçam pelo melhor, não raras vezes são até ridicularizados ou zombados. Isso é observado já entre os jovens que se esforçam para obter boas notas. Eles serão considerados despreciativamente como nerds pelos seus colegas de classe. Certa vez, Martin Luther King ele afirmou: se alguém foi chamado para ser varredor de rua, ele deveria varrer as ruas com o mesmo empenho que Michelangelo pintava seus quadros,
que Beethoven compunha suas músicas ou que Shakespeare escrevia suas obras. Eles deveriam varrer tão bem as ruas, de modo que todas as hostes celestiais e terrenas parassem para observar e dissessem: aqui viveu um grande varredor de rua que fez um ótimo trabalho. O jovem Daniel e seus 3 amigos foram levados em sua terra e aprisionados na Babilônia. Eles foram obrigados a estudar muito para se adaptar à cultura, inclusive à cultura alimentar e à religião. Apesar da difícil situação, Daniel e seus amigos se portaram com excelência diante de seus superiores, pois eles não queriam infringir os mandamentos de Deus. Com isso, eles foram reconhecidos como os mais sábios do reino. Posteriormente, Daniel também realizou seu trabalho com excelência, de modo que até seus inimigos reconheceram. Está escrito em Daniel 6, 4 e 5, eu faço questão de ler. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Daniel, amados, ele procurava primeiramente alcançar essa excelência perante Deus, mesmo diante do perigo de que isso pudesse lhe custar a vida. Do mesmo modo como foi com Daniel, observamos também em Caleb esse espírito de excelência. Era o desejo incessante de fazer o melhor. E isso foi reconhecido por Deus. Daniel foi promovido pelo rei ao posto de autoridade responsável nas diversas áreas de atuação do governo. E Caleb, juntamente com Josué, ele foi reconhecido como excelente líder. Deus abençoa pessoas excelentes. Nós mesmos deveríamos constantemente analisar a maneira como executamos nossas atribuições no serviço do Senhor para verificar se o fazemos do melhor modo, pois estamos no serviço do Rei de todos os reis, do Senhor de todos os senhores. Por isso, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, os versículos 23 e 24, está escrito: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com toda a igreja desde agora e para sempre. Amém.